sopro de inspiração, que a natureza e a forma de me relacionar com ela mudaram, uma forte experiência com a Terra fez com que a visse das muitas maneiras que é. Um resumo seria de que é exatamente o que precisamos. E que cada uma dessas coisas, digo, cada uma dessas partículas que compõem o que chamamos de Terra, compuseram praticamente tudo que já passou por aqui. E durante milhares de anos e de milhares formas, se transmutaram compondo seres vivos, rochas, cristais, plantas, lava, gelo, entre outras milhares de ações. Toda essa energia de criação e de destruição é eterna, se transforma, transmuta. Mas é eterna e nós literalmente pisamos nela o tempo todo. Estamos cercados pela eternidade.
sopro incrivelmente harmônico, diferente de tudo que ouvia na época. Peculiar. Foi tão excêntrico que ficou marcado, como na rocha, e carregado. Em dado momento, simplificou-se, em pequenas melodias, cantos isolados e que se perdiam, se atrapalhavam e não se comunicavam. Faziam questão de usar todo o seu esforço para serem levados por propósito algum. Foi difícil de aceitar, como parte do processo, não ter propósito algum. Mas os caminhos e os esforços tendiam a situação fisicamente a isso. Parecia não haver alternativas. Haveria de passar por esse muro de incompreensão ou não ser.
No entanto, o número de movimentos continuava a aumentar. Um gerava o próximo e o próximo. Então começa uma coisa rara. Movimentos espontâneos e contínuos, sem a mínima intenção de serem coletivos. Por forças do acaso, se tornam.
história. A história pode ser vista em apenas uma imagem em movimento. Essa sensação de contemplação do movimento através do tempo e espaço é onde o corpo preenche o sopro. A música, naturalmente, conta com passos que atingem os corpos como ondas e possibilitam a visão do movimento passado, presente e futuro, comprovando que todas as ações têm um ritmo próprio, que dialoga com ritmos exteriores, constatando diferentes percepções do tempo, diferentes variações de frequência, atravessando o mesmo espaço. As ações não têm como perceber a reverberação de seus movimentos. O movimento, na maioria das vezes, não é respondido com o semelhante. São parte do processo que, de par em par, se chocam e transmitem energia.
ofender a eternidade. Bailamos entre o caos e a ordem do universo, inseridos um no outro. Nossa dança é o que nos define. Nossa história é a história de todas as coisas e seres antes e depois de nós. Diante do tempo, atribuímos à eternidade um caráter divino. Como assim, atribuímos a tudo que foge à nossa compreensão. Mas talvez esteja em nós tal compreensão. A eternidade vive em nós através de nossa morte e vida. Cada movimento nosso é a centelha de luz de um astro que também se movimenta na dança primeira. Sem medo do fracasso e sem almejar o sucesso, devemos nos movimentar. Essa liberdade é o fundamento da eternidade desta dança. O desejo é a fome antiga, um labirinto que pode ser soturno ou florido. O sentir é mais que desejo. Se configura como uma intuição profunda do incomunicável de cada um. O pensar é a força mental que nos foi dada para construção e destruição, regente da liberdade. Seremos, somos e fomos palavras, cores, tons e movimentos em manifestação. A dança se apresenta assim em nós. Nossa vida como palco, a arte em cena, pois a vida não basta. Cada obra é um universo, que existe em acréscimo ao já existente. Quantas telas maravilhosas não são nosso abrigo, e como vivemos por vezes sob o compasso das composições musicais. Em quantas peças nós refletimos através dos atores e atrizes o mais humano, terreno e universal de nós. Através da mesma palavra que limita, a literatura e a poesia nos levam ao impossível. Somos um mistério em si. A dança desvela e revela, mas é preciso sabê-la observar e dançar. Por vezes, somos incapazes de perceber a harmonia, pois estamos inseridos numa busca confusa da ordem. Mas a harmonia é caos e ordem equilibrados. A sinergia de seu contato, a forma e a não forma integralmente presentes. Isto é o que compõe de fato uma mensagem. O sonho é a dimensão que se apresenta distorcida do que se conhece como forma, para introduzir ao interlocutor a não forma. Assim, se lançando na abstração, é possível ver a harmonia. No caso, a harmonia oculta e, por consequência, seu reflexo. A harmonia manifesta. O nosso destino são os nossos movimentos, seja pelo cosmos ou pelo divino mais interior. É o desenho do movimento que escreve passado, presente e futuro. Estamos aquém de transitarmos no tempo enquanto enxergamos linearidade nele. Vagamos num deserto, não de areia, mas de silêncio. Tal silêncio é a eternidade, contendo em si todos os sons.